Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. Despertando a unidade da alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Na força do propósito tudo pode voltar. Um homem chamado a mudar não pode hesitar. A vida se refaz com a luz do amanhecer. Levante a cabeça e comece a crer. Para onde for, um sonho a esperar. Sai da tua terra, em mim encontrarás um pacto de fé. Um novo amanhecer se faz, sem além e com o rei. A bênção virá. Levante-se agora, a promessa se realizará. Ativação profética com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Escola Hineni. Shalom, shalom para você, que o Eterno te guarde, te abençoe, Shabbat Shalom. Nós estamos aqui em mais uma semana, mais um dia, estamos cheios da presença de Adonai, passamos Pessa, estamos aí no processo de Sefirat HaOmer e estamos evoluindo e elevando a nossa vida para a manifestação da glória de Hashem. E hoje, como você viu aqui, o pastor Tomás novamente está aqui comigo. Muito feliz por este dia, por do Eterno, por poder estar aqui ministrando ao seu coração, ministrando à sua casa. Vai ser uma ministração maravilhosa. Toda a porção do Eterno é maravilhosa e muito relevante para a nossa alma espiritual. Amém? Então vai ser poderoso. Prepare teu coração, se prepare aí na mesa para entrarmos juntos nessa dimensão. Bom, é isso. Eu quero já mostrar aqui para você, para a gente não perder tempo. Estamos então nessa Parashá de número 26. Peraí que entrou você aqui, Parashá de número 26. Shemini. O pastor vai ministrar a palavra, mas eu quero dar uma pequena introdução a esta palavra, tá? Então não esqueça aí de tudo aquilo que você deve fazer, curtir, compartilhar, comentar, chamar mais pessoas. E em 1 minuto eu já volto falando, deixa a tua Bíblia aberta aí, Levítico, Vaikra, capítulo 9, capítulo 10, verso de número 10:1, tá? Em 1 minuto a gente volta. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Bom, vamos lá então. Quero falar aqui com você. Quero falar com você sobre essa Parashá de número 26, está aqui na tela. O 8º, Shemini. E eu quero ler
Então, Vaikra, Levítico, capítulo 10, verso 1, diz assim: No entanto, Nadab e Avihu, filhos de Aarão, pegando cada um seu incensário, acenderam-lhe fogo estranho. Fogo estranho. Colocaram incenso nele e ofereceram um fogo não autorizado diante de Adonai. Fogo estranho não é pecado, tá? Fogo estranho é aquilo que não se deve fazer, independente do que for. Algo que não lhes ordenara fazer. Aqui. Por causa disso, saiu um fogo da presença de Adonai e os consumiu, para que morressem na presença de Adonai. Moshe disse a Arão: Isto é o que Adonai te disse: Eu serei consagrado por meio de quem está perto de mim, e eu serei glorificado, na presença de todo o povo. Arão ficou em silêncio. Arão ficou em silêncio. O silêncio é algo extraordinário, queridos. O poder do silêncio conecta a mim e a você a algo extraordinário. Quando Arão está no momento mais difícil emocionalmente da vida dele, que é a perda de 2 filhos. A perda dos 2 filhos dele. Os 2 filhos acharam, escute isso, os 2 filhos acharam que podiam fazer algo que o pai fazia. Apesar deles serem sacerdotes, ele não era o sumo sacerdote. Existem coisas na nossa vida que nosso pai na fé, nosso pai espiritual, ou uma autoridade acima de nós, poderá fazer, mas nós não. E muitas vezes nós fazemos coisas, falamos coisas que nós não devemos. E aí, nós seremos provados e nós seremos testados pelo nosso silêncio. Nós seremos testados por aquilo que falamos ou deixamos de falar. Quando Arão está no pior momento dele, a perda dos 2 filhos biológicos, ele é orientado pelo Eterno. Olha o que o Eterno disse. O Eterno não o consolou, o Eterno não o deixou de ressaca, não deixou de recesso, não deu férias, não deu um abono de um dia no trabalho. O Eterno disse: Eu serei consagrado por meio de quem está perto de mim, e eu serei glorificado na presença do povo. E a Bíblia diz: Arão ficou em silêncio. O silêncio de Arão revela 2 coisas. Observe isso aqui. Ele revela a confirmação de quem ele era, e ele revela a confiança em Hashem. Quando nós se calamos diante de realidades que são dolorosas, quando nós se calamos diante de qualquer outras palavras, de qualquer outras circunstâncias, quando a gente se cala mediante essa realidade, nós estamos confirmando e testificando a confiança que temos em Hashem, a confiança que temos no Eterno, a confiança que temos no que Ele é em nós e por nós, e não o contrário. Há 2 poderes na nossa vida. Há 2 poderes. Primeiro poder, o poder físico. E esse poder físico vem pela fala. Quando nós falamos, nós criamos. Quando nós liberamos uma palavra, nós temos o poder de falar, e essa palavra se torna uma palavra criativa. Por isso que aquilo que você pensa é aquilo que você vai ser habitual, e aquilo que é habitual para você vai criar uma realidade. Este é o poder físico que você tem na fala. Este é o primeiro poder. Ele vem pela fala. E o segundo poder é o poder espiritual. Sabe de onde vem esse poder espiritual? Ele não vem da fala, mas ele vem do silêncio. O poder espiritual que nós carregamos, ele vem pelo silêncio. Não é se calar para engolir coisas, não. Ele é o silêncio que vem do raciocínio, do pensamento correto, da onde você tem a sua mente bem colocada. Quando você assim age, no silêncio, com o raciocínio correto, o pensamento correto,
Sabe aonde estará teu coração? Quando você tem o raciocínio no silêncio. Quando você tem o pensamento no silêncio. Sabe aonde seu coração vai ser colocado? Seu coração vai ser colocado na bondade. Agora, a Lashon Hará, a língua maldizente, a língua que muito fala, coloca teu coração na crueldade e na destruição. Você faz magia negra. Lashon Hará. O muito falar é uma magia negra. É você pegar a porção energética de alguém e falar sobre ela. Por isso que o poder físico da nossa fala é importante. Mas o poder espiritual da nossa fala está relacionado à bondade. Os sábios, os bons, os que amam, falam muito pouco. Porque eles preservam o caráter do outro. Eles preservam a dignidade da outra pessoa e da outra situação. Aquele que fala pelo silêncio, aquele que age pelo silêncio, fala pelo viés da bondade. E é por isso que o céu está reconhecendo quem é Arão, porque Arão poderia espernear, gritar aqui, fazer birra com Deus. Mas mesmo ele, estando penalizado com a morte dos seus filhos, ele se calou. E ele se calou porque ele reconheceu que a presença dele no meio do povo, a presença dele, cumprindo o seu chamado, consagraria e evidenciaria muito mais a glória de Deus do que outra coisa. Os que muitos falam, não evidenciam a glória de Hashem. Os que muito reverberam em palavras, muitas vezes, na sua grande maioria, não está trazendo glória para Deus. Agora, aqueles que permanecem em silêncio, guardam o coração, manifestam a bondade de Hashem. Observe uma frase que eu li de um rabino, que diz assim, rabino Shimeon ben Gamliel. Olha o que ele disse. Ele diz assim: fui criado entre os sábios todos os dias da minha vida e não encontrei algo melhor ao corpo físico do que o silêncio. Vou repetir. Rabino Shimeon ben Gamliel. Fui criado entre os sábios todos os dias da minha vida e não encontrei algo melhor ao meu corpo do que o silêncio. Nem sempre, observe isso, nem sempre aquele que se silencia é porque não tem nada a dizer. Aquele que se silencia, na verdade, tem muito a dizer, mas ele sabe e reconhece que a fala dele poderia ou poderá gerar mais destruição. Então, o sábio, aquele que é bondoso, aquele que é apaziguador, e esta é a característica de Aharon, ele se silencia. Então, para que o Eterno fosse glorificado na morte dos dois filhos, ele se silenciou. E eu termino aqui para a gente prosseguir nesse Shabat. Nem sempre aquele que está em silêncio é porque não tem o que dizer. Ele até tem o que dizer, mas ele sabe que não é o momento, não é a hora, e talvez ele nunca diga. Porque aquele que se silencia é aquele que tem bondade no coração, é aquele que não destrói famílias, pessoas, ele não destrói uma nação, ele não coloca fogo em uma floresta, como o livro de Tiago nos mostra. Então, nenhuma fala pode anular o pensamento. Nenhuma fala pode anular a bondade do coração. Portanto, se você é bom e bondoso, se silencie. Feche dentro do teu coração o silêncio de Aharon. E ele será nas regiões celestes o que vai trazer honra e glória ao nome de Hashem e à tua vida.
Ativação profética. Com Miqueias Castrese. Escola Hineni. Curso Parashá Estudando a Torá. No Monte Sinai, o Eterno nos entregou a Torá, que significa direção. Ela foi transmitida de geração em geração, sem falhar, até os dias de hoje. Toda semana, acessamos a energia semanal de cada porção, cada Parashá da Torá, e assim nossa alma é elevada diariamente. Ela é dividida em 5 partes, 5 livros, que por sua vez são divididas em porções, as Parashiot que transmitem instruções, um roteiro completo de como devemos agir neste mundo, de acordo com o próprio autor, o Criador do Universo. Ao descobrir mais da Torá, você encontrará algo que o fará olhar o mundo e as pessoas de forma diferente, e se conectará com a fonte, uma inspiração permanente para viver uma vida mais significativa. Viver Torá é viver os tempos de Yeshua HaMashiach, os tempos sonhados e ansiados pelos nossos sábios. Torá, significando instrução, apontamento, lei, contém os relatos sobre a criação do mundo, da origem da humanidade, do pacto do Eterno com Abraão e seus filhos, e a libertação dos filhos de Israel do Egito e sua peregrinação de 40 anos até a Terra Prometida. Inclui também os mandamentos e leis que teriam sido dadas a Moshe para que entregasse e ensinasse ao povo de Israel. As 5 partes que constituem a Torá são nomeadas de acordo com a primeira palavra de seu texto, e são assim chamadas Sefer Bereshit, que é o livro de Gênesis, seguido de Shemot, Êxodo, e depois vem Vaikra, Levíticos, Bamidbar, Números e Devarim, Deuteronômio. Temos 2 cursos estudando cada Parashá. Curso Parashá. Abordamos a totalidade das características de toda a porção. Curso Parashá Yeshua Revelado, onde descobrimos mais do nosso Messias em cada porção, em cada Parashá da Torá. Estude nossos cursos em vídeo e baixe os e-books disponíveis de cada livro da Torá. Acesse a plataforma da Escola Hineni e saiba mais detalhes. Somos Escola Hineni, somos Beit Ahavá e seguimos ministrando a Torá. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Shalom, voltamos aqui então. Vamos continuar então com esta palavra sobre a Parashá Shemini, o 8º, está aí na tela, então você vê. E agora o pastor Tomás vai continuar aqui ministrando. É contigo agora, vamos lá. Shabbat Shalom, Shalom para você que está nos acompanhando, nos assistindo. Shalom para você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Seja tocado pela palavra, pela porção do Eterno. Amém? Vaikra, Levítico, capítulo de número 9, onde se inicia essa Parashá, Shemini, 8º. Vaikra, Levítico 9. Vou ler a partir do verso 1. Você que encontrou comigo, diz assim, Vaikra, Levítico, capítulo 9, verso de número 1. No 8º dia, Moshe chamou Aharon, seus filhos e os líderes de Israel, e disse a Aharon, pegue um bezerro como oferta pelo pecado, e um carneiro para oferta queimada, ambos sem defeito, e ofereça-os diante de Adonai. Fale ao povo de Israel, peguem um bode como oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano de vida e sem defeito, como oferta queimada, e um boi e um carneiro com ofertas de paz, e sacrifique-os diante de Adonai. Faça também uma oferta de grãos amassados com azeite de oliva. Preste atenção nisso agora. Porque hoje Adonai aparecerá a vocês. Aleluia. Antes de eu começar dizendo sobre essa Parashá, Shemini, 8º, eu quero que você que leu tenha acompanhado certinho esse ciclo da Torá conosco. Na Parashá passada, sabe? Parashá de número 25. Moisés, ele inaugura o Michigan. Ele inaugura
o tabernáculo ali. E todas as práticas e rituais de sacrifício, de ofertas, de oferendas para Adonai, é Moshe que faz. Você pode ler na paraxá anterior aqui, no capítulo 8, no capítulo 7, você vê Moshe instruindo Aharon e seus filhos. É Moshe quem faz as ofertas para Adonai, é Moshe quem asperge o sangue sobre o altar, é ele que borrifa o sangue do sacrifício, das ofertas no altar. Então é Moshe que ensina, ele chama Aharon e seus filhos e ensina a eles como proceder com os sacrifícios, com as ofertas queimadas no tabernáculo, no Mishigá. Só que aqui, na paraxá de número 26, Aharon e seus filhos que fazem, que executam o ofício de sacerdotes. Aharon como sumo sacerdote. É o cabeça, é o líder dos levitas ali que podem e que devem fazer todo o trabalho dentro do tabernáculo. Só que antes deles serem consagrados, antes deles colocarem as mãos naquilo que é sagrado, naquilo que é do eterno, Moshe, no finalzinho do capítulo 8, e no final também da paraxá de número 25, ele dá uma instrução a qual o Eterno o direcionou, a Aharon e seus filhos. Ele diz, Moshe diz a Aharon, fiquem 7 dias diante na porta do tabernáculo. 7 dias em consagração, em preparação para o ofício de sacerdote dentro do tabernáculo do Eterno. E aqui eu quero chamar sua atenção para algo, querido, é essa dimensão em que estamos. Para nós, para a incumbência de Deus ser real na nossa vida, para o ofício, para o chamado, para o ministério do Eterno se cumprir na nossa vida, nós precisamos ter um período de consagração. Esses 7 dias é onde o Eterno, os olhos do Eterno estão fixos em Aharon e seus filhos, para ver qual é a ação, para ver qual é a atitude que eles terão nesses 7 dias, para fazer aquilo que lhes foi ensinado por Moshe dias anteriores. Então, Moshe inaugura o tabernáculo, mostra para eles como devem ser feitas todas as coisas, e eles estão 7 dias sendo examinados, sendo olhados pelo Eterno, para assim, então, serem incumbidos de assumir o ofício de sacerdotes dentro da casa de Adonai. E aqui, a paraxá começa, o oitavo, Shemini, o oitavo, porque é o 8º dia onde Aharon e seus filhos já estão prontos. Já se passaram os 7 dias de observação, já se passaram os 7 dias de examinação do céu sobre a vida deles, e o 8º dia, Moshe começa dizendo para ele, peça um bezerro, peça um carneiro, separe para fazer as ofertas, aquilo que eu te ensinei na inauguração, dias atrás, agora você irá fazer, mas você irá fazer diante de todo o povo. Aí acontece aqui algo que não aconteceu com Moshe na inauguração, que é o que eu falei na leitura para nós prestarmos atenção, que é onde diz que Adonai aparecerá diante de todo o povo. E aqui existe um segredo, querido, porque essa paraxá, ela é um discipulado, ela é um resultado de discipulado, ela é um resultado de caminhada, ela é um resultado de ensino. É aqui onde começa a vida, o desenho de Aharon começa agora aqui. Aharon e seus filhos, a sua descendência, a descendência de Levi, os únicos que podem tocar naquilo que é sagrado, os levitas são os únicos que podem trabalhar nas coisas do Eterno. É aqui que começa a vida de Arão. Então, nós temos que olhar para nós, porque existem muitas pessoas que têm sido levadas, dominadas pelo seu ego, e acham que só porque andou 2 anos com um profeta, com um rabino, já acha que são profetas, já acham que são rabinos, já acham que têm legalidades para ensinar alguém.
Pessoas que não chegaram, não permaneceram nem 3 dias de consagração, de separação para serem incumbidos de um chamado, de um ministério, já se acham autossuficientes para assumir um encargo na obra do Eterno. E o primeiro sacerdote, o primeiro sumo sacerdote do ofício do Eterno, precisou, juntamente com os seus filhos, com a sua geração, estar 7 dias, dia e noite, se apresentando na presença da comunidade e na presença de Adonai, para que no 8º os seus sacrifícios pudessem ser aceitos e Adonai descer e ser visível diante de todo o povo. Então eu quero dizer para você que é filho, que é um talmidim, que é um aluno, que é um discípulo de Moshe, de um profeta, desse pastoreio, da Beit Ahavá, se consagre, querido. Consagre a sua vida para que a sua oferta, para que o seu sacrifício, o seu desenho espiritual aconteça, se torne real na terra. Se consagre. Passe o tempo que for, até que você esteja pronto para assumir aquilo que é para você assumir. Não saia por aí achando que você é capaz de fazer alguma coisa sem ser enviado. Não saia por aí falando coisas que você acha que você sabe sem ser enviado por alguém. Moshe foi o primeiro. Foi o primeiro, e Moshe nem era sacerdote. Moshe era consagrado, escolhido. Moshe era profeta do Eterno. Mas foi o primeiro a tocar, a ensinar aquele que seria o primeiro sumo sacerdote dentro da casa de Hashem. Arão precisou ouvir o conselho. Arão precisou ver juntamente com seus filhos como é que se fazia todas as coisas. Moshe vestiu a Arão. Moshe vestiu os filhos de Arão. Ensinou como é que se vestia, como é que eles deviam se portar futuramente ali. Mostrou como que eles deveriam colocar a roupa para oferecer todas as coisas diante do Eterno. Mostrou como eles deveriam trocar a roupa para fazer todo tipo de trabalho ali dentro do tabernáculo. Mostrou hora, tempo e modo de como eles deveriam agir. E eles não poderiam errar. E para não errarem, e para, como alunos, se portarem bem, eles precisaram ser separados 7 dias. Algumas semanas atrás, antes de nós entrarmos em Pêssah, passarmos a semana de Pêssah, o pastor Vitor ministrou a Parashá passada, 25, sabe? E ele disse que o fogo, ele enfatizou que o fogo deveria permanecer aceso. Que o fogo iria continuar aceso no altar do Eterno. Mas até para este fogo permanecer aceso, existia um ensino. Moshe ensinou como Arão e seus filhos deveriam se portar. Então existe ensinos, existem atributos, existem ordens que Arão e seus filhos precisavam seguir. E eu quero dizer para você que é um filho. Você segue as ordens do teu professor, do teu rabi, do teu mestre, para que você seja um discípulo bem-sucedido, para que a tua obra como discípulo, o teu êxito no ministério aconteça? Você segue as ordens? Se o seu líder, se o teu Moshe diz para você, permaneça 7 dias em consagração, permaneça 7 dias de jejum, 7 dias para que você alcance algo do Eterno para a tua vida, você permaneceria? Você ouve aquele que direciona, que dirige a tua vida, que discipula o teu coração? Você, mais do que ouvir, você obedece para que a glória de Deus se torne visível através de você? No 8º dia começa. No 8º dia a responsabilidade não é mais de Moshe. No 8º dia a responsabilidade não é mais do discipulador. A responsabilidade não é mais do líder, a responsabilidade é da ovelha. A responsabilidade é do filho, não é mais do pai. A responsabilidade é do discípulo agora. Shemini é prática, grave isso. Vamos para a prática, Arão. Vamos para a prática. Agora você é um sacerdote. Diante de toda a comunidade de Israel. Você e seus filhos são sacerdotes. Como eu os ensinei a oferecer a oferta, como eu os ensinei a sacrificar a oferta, agora vocês farão tudo conforme eu lhes ensinei. Aí eles começam. Aí começa todo o processo de oferta no altar do Eterno. Aí agora eu quero ler com você
o que o apóstolo começou lendo nessa paraxá. Vaikra, capítulo 10. Eu vou ler só para refrescar sua memória. Vaikra 10, Levítico 10, 1, diz assim: No entanto, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegando cada um seu incensário, acenderam-lhe o fogo, colocaram incenso nele e ofereceram um fogo não autorizado diante de Adonai, algo que ele não lhes ordenara fazer. Preste atenção aqui. Arão tinha 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 4 filhos. Nadab e Abiú eram os primeiros filhos, mais velhos. Também foram consagrados por Moshe. Também ficaram 7 dias em observação pelo próprio Eterno. Também ficaram 7 dias ali, junto com seu pai, separados, perante toda a comunidade de Israel, perante todos os líderes de Israel. Eles ficaram ali, todos os 4, separados. Todos os 4 ficaram também com Arão, quando Moshe estava ensinando como é que se fariam os sacrifícios, como é que se fariam as ofertas, como é que se apresentariam os incensos. Momento, hora exata de fazer todas as coisas. Eles estavam ali. Mas aqui, a Torá diz que eles apresentaram um incenso, um aroma na hora errada, que o Eterno não havia lhes ordenado a se fazer naquele momento. Aí eu me pergunto, e eu quero que você também se pergunte, por que eles erraram? Por que eles erraram? Se eles não estavam ali quando Moisés estava ensinando, se eles não estavam separados ali aqueles 7 dias, meditando em tudo aquilo que lhes foi ensinado dias anteriores, por que eles erraram em oferecer algo que estava fresco na memória, na mente deles ali? A única coisa que eles tinham que pensar durante esses 7 dias, lembrar, era tudo que foi ensinado por Moshe. E eles falharam, queridos. Eles falharam como filhos, falharam como filhos de sacerdote, falharam como discípulos, falharam. E como o apóstolo disse, não é pecado. O fogo estranho que eles ofereceram não é pecado. Mas aqui mostra o que, querido? Mostra uma precipitação, mostra uma desatenção que não deveria existir. Que não deveria existir. E o que acontece? Eles morrem. Eles morrem por serem precipitados. Eles morrem por estarem desatentos, por agirem de forma acelerada. Agora eu pergunto para você, como é que você está, querido? Como você tem se alimentado do discipulado? Como você tem se comportado neste dia? É um ciclo. Um ciclo para nós nos observarmos. Cada porção é um ciclo para nós nos observarmos e absorver a porção completa que Adonai nos dá toda semana. Nós estamos aqui dentro de Sefirat HaOmer, dentro de um refinamento, dentro de uma observação, de uma atenção ao nosso eu interior, ao nosso homem espiritual. E o que nós vamos fazer com essa observação? E muitos erram nisso. Muitos são precipitados em suas ações e atitudes. Então você, homem, você sacerdote, para onde você tem levado a sua casa? O que você tem oferecido para a sua família? Mas eu quero compartilhar com você, querido, que ainda está aqui, que ainda está juntamente conosco, matando o novilho, matando o cabrito e oferecendo aquilo que é puro para Adonai de forma correta, de forma excelente, de forma que agrada ao Eterno e traz a glória visível dele para toda a comunidade, que traz a glória visível dele para nós, para a nossa vida, para o nosso corpo físico, que traz a glória visível dele em nossos filhos. Ei, querido, não se precipite para que a glória, para que a santificação, a pureza do ofício te condene. Não se precipite, não se ache sábio o suficiente para tomar os seus próprios caminhos, para tomar as suas próprias decisões, para seguir com a sua vida. Não se precipite. Porque além do Eterno estar te observando, Moshe está te observando. E como o apóstolo bem disse, Moshe chegou para Arão, ei,
Não sinta. Não entre na sua alma agora. Não entre no seu sentimento. Não dê lado para suas emoções agora, porque o óleo de Adonai está sobre você. Para que você não seja carnal, não seja emocional, não seja sentimental agora, Arão. Para que você também não morra. Então, queridos, a incumbência agora, o 8º dia, traz uma baita responsabilidade para nós. O 8º dia traz uma carga espiritual sobre nós. Não é sobre Moshe, não é sobre o pastor, não é sobre o profeta, não, é sobre você, filho. É sobre você, talmidim, aluno, discípulo. É sobre você a responsabilidade que essa paraxá traz. Se arrependa e volte. Volte. Por que eu estou dizendo isso? Porque Nadab e Abiú morrem. E sobra quem? Como que foi consagrado com Arão? Sobra seus 2 filhos. Sobra Eleazar e Itamar. A geração de Arão. Sobra eles 2. Os irmãos mais velhos morreram e eles 2 estão lá. Quem sabe também apavorados, mas viram como Moshe agiu com Arão? Estão ali. Diante de toda aquela situação. Aí eu me pergunto, será que Eleazar e Itamar continuaram naquilo que era para ser feito? Continuaram no ensino em seus ofícios? Diante de toda aquela situação ali, daquele momento, a morte dos seus 2 irmãos, o seu pai não podendo chorar, não podendo viver o luto, não podendo rasgar as suas vestes e viver a morte dos seus filhos, os 2 irmãos mais novos estão ali observando aquilo e temendo diante de Hashem. Será que eles vão continuar no ofício? Será que eles vão agir corretamente como devem agir? Ou será que eles vão se afastar? Será que eles vão errar? Aí eu quero ler com você. Verso de número 15. Não, verso de número 16 de Vaikra, capítulo 10. Um pouquinho mais para baixo aí do que nós lemos, acabamos de ler. Capítulo 10, verso 16. Diz assim: Moshe, depois de tudo isso aí, falou para Arão, morreu os 2 filhos, Nadab e Abiú. Verso 16. Moshe procurou saber cuidadosamente o que acontecera com o bode da oferta pelo pecado. E descobriu que ele havia sido queimado. Moshe se irou com Eleazar e Itamar, os filhos remanescentes de Arão, e perguntou: por que vocês não comeram a oferta pelo pecado na área do santuário? Por ela ser especialmente sagrada? Ele a deu a vocês para retirar a culpa da comunidade, para fazer expiação sobre eles diante de Adonai. Vejam, seu sangue não foi trazido ao santuário. Vocês deveriam tê-lo comido lá no santuário, como eu ordenei. Arão, vendo tudo isso, verso 19. Arão respondeu a Moshe: ainda que eles apresentassem hoje a oferta pelo pecado e a oferta queimada, algo assim teria ocorrido a mim. Se hoje eu comesse a oferta pelo pecado, isso teria agradado a Adonai? Ao ouvir essa resposta, Moshe ficou satisfeito. Arão, como disse o apóstolo no começo, na abertura dessa ministração, Arão tinha ficado em silêncio. Não pôde ressentir a morte do seu primogênito ali, dos seus filhos, dos seus primeiros filhos. Só que aqui nós vemos Eleazar e Itamar, os 2 remanescentes, os 2 filhos que sobraram para fazer o trabalho ali no tabernáculo com Arão, eles também erram. Quem sabe apavorados, quem sabe intimidados pelo fogo de Adonai que matou seus 2 irmãos. Só que aqui nós vemos uma intervenção de Arão, que ele viu o fogo de Adonai, ele viu a responsabilidade do seu ofício perante toda a comunidade e perante Adonai. E ele fala: Moshe, se eles fizerem a oferta agora, será que isso vai agradar a Adonai?
Não se ire com... Arão estava dizendo ali para Moshe, não se ire para que você não continue irado com meus filhos que sobraram, para que eles não morram, para que Adonai não os mate. Se eles fizerem novamente o sacrifício aqui, e eu comer isso diante de Adonai, será que isso lhe agradaria a Adonai e ele não mataria os meus 2 filhos? A responsabilidade do discipulado não é só sobre quem discipula, querido. Percebam nessa paraxá. Moisés ensina na paraxá anterior, e nessa paraxá, o que ele ensinou, aquele que era aluno, era responsável agora de fazer. E todos os alunos erram. Todos os alunos erram. Imagina um professor que passa anos ensinando pessoas, que passa anos gerando pessoas, que passa anos acreditando em pessoas, falando, ensinando, trazendo para perto, sabe, gerando. Arão percebe o preço. E ele vai desesperadamente para Moisés. Aqui ele não vê Moisés como irmão. E aí existe um erro nosso. Eu vejo o profeta como um amigo. Eu vejo um profeta como um irmão. Eu vejo meu líder como um amigão. Eu vejo meu líder como um brincalhão. E muitas das vezes, este nosso modo de visão em relação ao nosso pai, em relação ao nosso líder, em relação ao nosso rabi, o nosso professor, nos condena na hora do nosso ofício responsável. Nos condena na hora em que não é mais o professor que tem que agir, mas o aluno. Não é o pai que tem que agir, mas o filho. E quando nós não sabemos dividir isso, nós nos condenamos. E essa responsabilidade vem de muito preparo, de muitos anos de preparo, de muitos anos de ensino, de muitos anos de investimento. Eleazar e Itamar queimam o bode inteiro. Na paraxá passada, Moisés ensina que o sacrifício, o bode, o cabrito, que é sacrificado pelo povo, eles têm que comer. Os filhos eles devem comer, é separado para o sacerdote. Só que aqui eles esqueceram, talvez porque estavam desesperados, talvez porque estavam oprimidos ali no ofício por causa de tudo que aconteceu. E eu quero liberar uma palavra para você que está conosco, você filho da Beit Ahavá. Não se desesperem, para que você não corrompa todo o seu ciclo de discipulado, para que você não corrompa a sua elevação dentro do tabernáculo, dentro do santuário de Hashem. Mas se preocupe com a sua responsabilidade dentro da casa de Adonai. Não se preocupe, querido. Se preocupe com a sua responsabilidade. Se preocupe com aquilo que você tem que fazer aqui. Se preocupe com a sua vida, com a sua casa, que tem que somar no tabernáculo, na Beit do Eterno. É isso que o Eterno está vendo. É isso que Moisés está vendo. Não se trave, não se paralise, não se constranja, não ressinta. Mas foque naquilo que é sua responsabilidade. Para que você não erre. Para que você dê orgulho, primeiramente, a Adonai. E também ao seu pai. E também ao seu líder. E mais do que isso, para que você cumpra o teu ministério com êxito. Eu e você, acesos na caminhada, eu e você, somos Eleazar e Itamar, que estamos com Arão, que estamos com Moisés, estamos aqui. O nosso pai ainda vela por nós. Arão está aqui desesperado. Ei, Moisés, se eles cumprirem ainda, se eles só trazerem o bode, se eles trazerem o cabrito, se eles assarem a carne e eu comer, Adonai se agradará ainda? Aí Moisés fica satisfeito com aquilo. Moisés fica satisfeito com a atitude de Arão. E toda a comunidade vê a glória de Adonai no tabernáculo. Mas tudo isso porque os sacerdotes entenderam que a obra, que o trabalho, que o ofício, que o serviço a Adonai
e nós temos somente que seguir no tempo, no modo e na hora certa. Tudo deve ser feito como o Eterno designou. Então, o que nós podemos aprender com isso? Que eu e você é que vamos trazer a glória visível de Adonai. É que vamos manifestar o fogo de Adonai. É nós que vamos fazer o negócio acontecer, querido. É nós que vamos levantar as paredes de uma Beit. São nossas ofertas, são os nossos sacrifícios que vão trazer a glória visível. Nós estamos te esperando aqui. O altar te espera. A Beit te espera. A Beit te aguarda. Os campos estão cheios, precisando de trabalhadores que realmente aprenderam como se deve trabalhar. Trabalhadores que sabem e se preparam para apresentar um bom trabalho ao Eterno. Então, queridos, para finalizar aqui essa ministração, essa porção sobre você, sobre a sua casa, eu e você somos Eleazar e Itamar, para trazer a glória visível ao tabernáculo. Nós voltamos já. Em Beit Arava somos um só coração, unidos pelo amor, guiados pela mão de Adonai que nos ensina a andar, caminho de justiça, de paz a trilhar, e a chama da fé sempre irá brilhar. Nos laços da Torá nós vamos celebrar. Beit Arava, casa de amor, onde os irmãos se abraçam com fervor. A união é nossa força, a fé é nossa canção. Beit Arava, lugar de comunhão. Isso aí. É isso aí, vamos lá, finalizando então a ministração de hoje. Pode fazer aí, pode continuar. Sim, essa paraxá está dizendo sobre a questão de como oferecer as ofertas diante de Adonai, diante do Eterno. Então este é o momento que nós, como filhos, como servos do Eterno, como cooperadores da obra, do reino, este é o momento onde nosso coração entrega aquilo que a obra necessita, queridos. Esse é o momento onde as suas finanças são consagradas, são santificadas, o momento onde nós ofertamos, dizimamos e primiciamos. Faça com alegria isso. Nós sempre enfatizamos aqui que vivemos isso, entendemos isso mediante a Torá, mediante a palavra, que isso movimenta a nossa vida, isso eleva a nossa vida. Então, oferte com alegria, está na tela aí a forma de você ofertar, as contas, tem o QR Code aí também, para facilitar, né, a transição das nossas ofertas. Então faça com alegria, querido. Cele essa palavra na tua vida, atraia como um talmidim, como um filho. Gente, é isso, vamos lá então finalizando. Que o céu te guarde e te abençoe. Nós nos encontramos no próximo vídeo, fica atento aí, toda a movimentação, todos esses dias. Estamos próximos de finalizar o livro de Vaikra. Estamos na paraxá 26, e ela vai até a paraxá 30 e 32. Até a paraxá Behar, 30, Behar ou 30? Deixa eu ver. Behar é 32, 33. E 33 já começa outro livro. 33. Até 33. 33 é Berrocutai. Então a gente está próximo aí de finalizar e caminhamos rumo a Beit Arava. Tá bom? Aleluia. Shalom. Shalom. Se Um pediu? beijo para você. Beit Arava, seguimos ministrando a Torá. No Mishkan. No Mishkan. Tchau. Tchau. Shalom. Shalom. Vamos subir uma canção aqui. Tem alguma escolha? Eu gosto de elevados. No silêncio sagrado, as almas se elevam, purificando as energias e conectando elevado. O Shabbat traz paz,
um caminho de luz, erradicando as sombras, buscando o que é justo. Caminhamos juntos rumo à liberdade. No caminho de luz, seguimos sem temor, na jornada da vida, sempre com muito fervor, com coragem na alma e amor na mente, vemos a transformação. Cada passo é um presente. No Shabat a luz brilha em nossos corações, elevando as almas, quebrando as correntes. Com cada passo dado, purificamos a essência. Em unidade somos fortes, vencendo as incertezas. Com cada respiração, vamos nos conectar. Caminho de luz, seguimos sem temor, na jornada da vida, sempre com muito fervor, com coragem na alma e amor na mente, vemos a transformação. Cada passo é um presente, caminhando em unidade, vamos nos elevar. No Shabat encontramos a força de amar. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Shalom, Shalom, a você que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrezzi. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Shalom, Shalom.